O título da reflexão de hoje é Autoconhecimento. Então, Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. João, capítulo 12, versos de 44 a 46. Partindo desse princípio, falando de autoconhecimento, o versículo acima puxa outro verso presente em Gênesis. Vejamos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, parte A, do verso 26. Sendo criados à imagem e semelhança de Deus, podemos conjecturar certa semelhança com vós sois deuses, visto em Salmos 82, do verso 1 a 8, e o Evangelho de João, no capítulo 10, verso 34. Olhar para dentro de nós para ver Jesus e, através de Jesus, ver a Deus. Um ponto que devemos ter claro é que, de fato, não somos deuses, mas temos uma parte de Deus em nós, a partir do momento que cremos em Jesus. Vejamos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Em resumo, não somos deuses, mas sim temos uma parte de Deus em nós, o Espírito Santo. Tendo isso claro em nossos corações, podemos usar os artifícios da filosofia e meditação para refletir sobre os mesmos e fazer um exercício de autoconhecimento. Precisamos ainda, nesse autoconhecimento, tentar medir e tentar nos conduzir para que nossa vida faça bem às pessoas à nossa volta, nesses três sentidos. 1. Nossa vida produz ou reflete egoísmo ou bondade? Nosso exemplo produz seres humanos mais íntegros e gentis ou valentões e gente embrutecida? Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Tito, capítulo 2, versos de 7 a 10. 2. Nossa vida reflete Jesus? E por que Jesus? Porque Jesus é o herdeiro universal constituído por Deus. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem se fez o universo. Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 2. 3. Nossa vida gera ou reflete compromisso com a justiça ou com a ganância? Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, verso 17. O que proponho aos irmãos é não só um autoconhecimento, mas um autoconhecimento guiado para o bem que vem de Deus, não se cansando nem desanimando. Para encerrar a mensagem, vejamos o último versículo nesse sentido. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos.
Gálatas capítulo 6, verso 9. Deus abençoe. O título da reflexão de hoje é Lições do Deserto. Mensagem escrita pelo pastor José Nogueira, da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida de Fortaleza, Ceará. Já aprendemos que o deserto é usado nas Escrituras Sagradas para ilustrar os momentos difíceis pelos quais temos que passar em nossa jornada de servir ao Senhor. Sabemos muito bem quão dolorosos são os desertos que atravessamos, os tempos de provações, de dificuldades, de escassez, de solidão, perigos e dores. Porém, também é verdade que os desertos para os quais o Senhor ocasionalmente nos leva têm muitas lições espirituais e bênçãos celestiais, pois nos ensinam principalmente a depender de Deus. No deserto não há facilidade de comida nem água, sombra nem abrigo, mas foi no deserto que o povo de Israel descobriu que seu sustento vem de Deus. O Senhor mesmo providenciou o maná e a água onde não havia nada. Vejamos. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Deuteronômio capítulo 8, versos de 2 a 4. Porém, o povo de Deus não soube aproveitar a provisão maravilhosa de Deus e os grandes ensinos do deserto, e eles murmuraram contra a liderança que Deus os tinha dado. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Êxodo capítulo 16, versos 1 e 2. Por isso, convido você a estudar e extrair preciosas lições do deserto bíblico. 1. Os desertos que atravessamos nos ajudam a descobrir do que realmente nós precisamos para viver. A base bíblica está em Mateus, capítulo 3, versos de 3 a 5. João Batista vivia e pregava no deserto. Sua vida era muito simples, sem comodidades, como roupas bonitas ou comida variada. Mas ele não precisava dessas coisas. Sua missão era mais importante. João Batista sabia o que era essencial: ter comunhão com Deus e servi-lo com amor e fidelidade. 2. Os desertos servem para nos ensinar a enfrentar e vencer as tentações. A base bíblica está em Lucas capítulo 4, versos de 1 a 4. Antes de começar seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, onde foi tentado pelo diabo. Ele enfrentou todo tipo de tentação, mas não pecou, usando a palavra de Deus para vencer o diabo. Depois que venceu a tentação no deserto, Jesus teve um ministério cheio de poder. No deserto, somos confrontados com a realidade do pecado. Temos uma escolha: sucumbir ao pecado ou dedicar a vida a Jesus. No deserto, não há lugar para se esconder. Temos de admitir nossas fraquezas a Deus e encontrar forças nele para superar todas as tentações e seduções do pecado. 3. Os desertos são didáticos na lição de como vencer nossos problemas. A base bíblica está em 1 Reis, capítulo 19, versos de 9 a 11. Quando Elias foi para o deserto,
ele não estava bem. Ele tinha realizado milagres incríveis diante de todo o povo de Israel. Porém, quando foi ameaçado de morte, ele fugiu. No deserto, ele pediu para morrer, mas Deus trabalhou com Elias no deserto. Ali, Deus restaurou Elias. Quando saiu do deserto, Elias tinha uma nova visão e estava pronto para continuar sua missão como profeta. 4. O deserto também nos ensina a manter a esperança. A base bíblica está em Números, capítulo 14, versos de 6 a 9. Nos 40 anos que o povo de Israel vagou no deserto, houve 2 homens que não perderam a esperança em Deus, Josué e Calebe. Eles se manifestaram fiéis a Deus durante todo o tempo no deserto e não desistiram. A verdadeira esperança não morre no deserto. Quando vem a dificuldade, aprendemos a confiar em Deus, lembrando de todas as coisas que Ele já fez no passado. Se Deus sempre foi fiel, Ele vai continuar nos ajudando, mesmo no deserto. Na hora mais difícil, quando não vemos a saída, descobrimos que Ele vai nos ajudar a sair do deserto, rumo à vitória. E quando tivermos saído do deserto, nossa esperança em Deus será muito mais firme. Aprendamos a simplicidade e o sentido da vida com João Batista no deserto. Miremos no exemplo de Jesus, enfrentando e vencendo as tentações no deserto. Sigamos os passos de Elias ao suportar as crises emocionais no deserto e sendo amparado, guiado e fortalecido no Senhor. Imitemos Josué e Calebe, que aprenderam no deserto a confiar na fidelidade do Senhor, que atravessaram o deserto com esperança e que entraram na terra prometida cheios de alegria, fortes e gratos ao Senhor. Deus abençoe. O título da reflexão de hoje é Deixando Deus ser Deus. Acredito que a maioria de vocês conhece a história de Moisés contada na Bíblia, mas na mensagem de hoje quero mostrar a partir dessa história por que devemos deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Moisés libertou o povo hebreu do domínio egípcio, mas essa libertação foi angustiante e sofrida, fazendo com que tanto hebreus como egípcios sofressem muito. E talvez o sofrimento não precisasse chegar a esse ponto. Ou melhor, talvez ele não precisasse ser da forma que foi. Acredito também que grande parte de vocês conhece a história de José, que salvou o povo de Deus da fome, levando-o para o Egito. Mas o que José tem a ver com essa história? Vou tentar mostrar que a relação entre esses 2 personagens é muito mais próxima do que a princípio imaginamos. No capítulo 2 do livro de Êxodo, vemos que Moisés já tinha ciência que pertencia ao povo hebreu, porém, mesmo assim, ainda fazia parte da realeza egípcia. Isto tem um propósito que entenderemos mais tarde. Entretanto, Moisés não procurou se aprofundar nas raízes de seu povo, principalmente na crença que eles tinham no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isto pode ser explicado, talvez, por sua criação no palácio de Faraó. Como os egípcios eram politeístas, provavelmente fosse difícil para ele entender a crença e confiança em um único Deus. O fato é que Moisés teve um chamado em seu coração, porém não entendeu com clareza o que era e tentou ele mesmo fazer o seu destino, ao invés de deixar Deus agir em sua própria vida. Vejamos esses versículos. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu a olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: "Por que você está espancando seu companheiro?" O homem respondeu: "Quem o nomeou líder e juiz sobre nós?
quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Êxodo capítulo 2, versos de 11 a 14. A partir daquele momento, a vida de Moisés mudou drasticamente e ele teve de fugir, viver em uma terra estranha, até ter o verdadeiro encontro com Deus no Monte Horebe, contado no capítulo 3 do livro de Êxodo. Resumindo a história, Moisés retorna ao Egito e tenta por 9 vezes libertar o povo de Deus sem sucesso. Então, a 10ª praga é lançada com a morte dos primogênitos e Faraó, enfim, liberta os hebreus. Vamos tentar entender agora o que alguns teólogos dizem sobre a relação que disse entre José e Moisés. Esses acadêmicos acreditam que, na verdade, o plano de Deus era que Moisés se tornasse o faraó. Por isso, apesar de ser hebreu, ele ainda tinha privilégios e vivia no palácio. Deus com certeza o capacitava aos poucos para essa importante missão. Moisés, assim como José, governaria o Egito. Porém, Moisés, com muito mais poder. Como faraó, ele seria o líder absoluto. Se isso tivesse ocorrido, talvez tanto egípcios como hebreus provavelmente teriam sofrido bem menos do que acabaram sofrendo. Bem, dessa história toda, o que tiramos é que por um caminho ou por outro, a vontade de Deus sempre acontecerá. Deus planeja para cada um de nós um caminho mais tranquilo, mas quando não confiamos e tomamos decisões que achamos melhor sem consultar a Deus, o caminho fica muito mais doloroso. Devemos ter em mente que Deus é sempre Deus. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como Rei, domina sobre tudo o que existe. Salmos 103, verso 19. Vamos procurar deixar as aflições e preocupações nas mãos de Deus, sem pegá-las de volta. Confie em Deus e deixe que Ele o guie pelos caminhos que Ele tem para você. Contenha sua ansiedade. Escolhas feitas às pressas, sem consultar a Deus, não podem ser desfeitas e, através delas, seremos escravos das consequências que virão. O título da reflexão de hoje é Intimidade com Deus. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Provérbios, capítulo 18, verso 13. Eu tenho a péssima mania de, em uma conversa, dependendo do que a pessoa vai falar, eu me adianto e finalizo o raciocínio dela. Claro que na maioria das vezes não é a mesma coisa, e a pessoa me corrige, concluindo o seu raciocínio. Lendo a Bíblia um dia desses, no meu devocional diário, o versículo da mensagem de hoje me saltou aos olhos justamente por essa terrível mania que tenho. É impressionante como a Bíblia tem passagens tão especiais e que falam conosco de forma tão singular. Estar com o coração aberto e atento ao ler a Bíblia nos proporciona esse tipo de ensinamento. E isso não é sobre pedir algo a Deus e abrir a Bíblia aleatoriamente, lendo uma passagem qualquer. Isso para mim é misticismo crente e nada tem a ver com ensino ou Deus falando. A situação que quero refletir hoje é sobre estar lendo o seu devocional diário e algo saltar aos olhos, algo que você sabe que é seu, seja um defeito, uma necessidade ou alguma situação que você esteja passando no momento, ou alguém próximo a você. Acredito que Deus fale conosco nos dias de hoje através da Bíblia desse jeito, de forma íntima e pessoal. A própria Bíblia nos diz isso. Vejamos. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. João, capítulo 6, verso 45. Deus nos ensina e consola através da leitura diária, mas isso não acontece de forma isolada e ocasional. Isso se dá por conta de um relacionamento íntimo e frequente entre você e Deus.
Claro que você pode deixar de ler a Bíblia por 1 ou 2 dias. Isso não diminuirá o seu grau de proximidade, mas você precisa ter compromisso e amor pelo ensino que vem de Deus. A própria Bíblia nos confirma isso. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias capítulo 33, verso 3. O fato de termos intimidade com Deus não nos isenta de ter medo, dúvida ou insegurança em uma série de situações, mas essa intimidade nos proporciona que tenhamos o consolo de que Deus vai nos fazer o melhor, independente de ser ou não nossa vontade, mas Ele sempre nos fará o melhor. Ainda antes de encerrar, vamos ver este último versículo. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías capítulo 30, verso 21. Essa proximidade com Deus nos proporciona isso. O que muitos chamam de intuição, o verso de Isaías nos mostra que é a voz de Deus em nosso coração. Deus abençoe. Obrigado por ouvir o Pregador Batista. Se inscreva no canal, curta e comente o vídeo. Também o compartilhe, pois essa mensagem pode ajudar muitas pessoas.